Paz do Senhor Jesus, eu sou a Sentinela Ana Carla. Também estou nessa campanha de janeiro, Levanta-te Mulher, a Vida Vencerá. Esse tema é bastante aprendizado para a nossa vida e eu creio que cada um de nós, Deus está falando da maneira que Ele quer, conforme Ele quer. Amém? Antes de eu começar falando do que o Senhor colocou no meu coração, eu quero orar. Soberano Deus eterno, Pai que está no céu, estamos aqui nessa campanha, Senhor. Levanta-te, mulher, porque vencerá. Pai, que o Senhor venha colocar as palavras certas, que o Senhor venha colocar os versículos certos, as instruções certas, Pai. Que quem ouvir, Pai, aonde chegar essa palavra, venha ser ministrada, venha ser instruída, Senhor, a tomar outro rumo, a tomar um caminho, se sentir valorizada, Pai, porque é como pérola preciosa do Senhor. O Senhor tem cuidado, tem moldado. E eu creio que essa campanha é para edificação das nossas vidas, nossa casa, e onde quer que ela esteja, ela vai ser edificada para outras vidas, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor me deu, Ele me deu em Ruth, capítulo 3, versículo 6, onde vai falar: então foi para Ira, fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ele de mansinho, lhe cobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se virou, que viu que uma mulher jazia em seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. A palavra do Senhor também fala aqui ainda que Boaz subiu à porta, assentou-se ali, eis que um remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: oi, fulano, vem cá, assenta-se aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então Heron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Aqui é uma lição de vida que nós vamos aprender hoje sobre Noemi e Ruth, né? O livro de Ruth, ele é considerado apenas um livro de juiz, né? Ele é uma introdução nos livros de Samuel, onde o Senhor Jesus, ele tem os fatos que o início de conquista de Canaã, né, pelos realistas, isso pode ser deduzido de um casamento entre Ruth e Boaz, que era o seu filho Raabe, né? Ali onde fica em Mateus, capítulo 1 até o 5, Josué também fala do 2 até o 6, né? Aqui nós vamos aprender que Noemi e Ruth era órfã. São 3 mulheres unidas entre si, seus laços de família. Então, envolvidas numa linda, surpreendente história, o qual podemos tirar importantes lições, tanto no respeito das nossas famílias, quanto naquilo que é nossa fé relacionada a Deus. Noemi, ela era a esposa de Elimeleque, tinha 2 filhos, Malom e Quilom. Essas famílias israelitas, elas foram morar na terra de Moabitas, fugindo de uma prolongada estilagem de consequência devido à sua apostasia e sua diferença para aquele que livrar da escravidão dos egípcios, né? Ali onde está em Gênesis. Só que os moabitas, ele eram descendentes de incestuosos de relação de Ló, com as suas filhas mais velhas, a qual sua primogênita era desprezada e destruída aos valores morais. Então aqui a gente já começa a perceber que já começou o desmerecimento delas, né? Porque a palavra do Senhor fala aqui que no dia de Moisés, as mulheres, elas moabitas, atraiu os homens de Israel para esse tipo de culto pagão, levando a sua imoralidade, idolatria, prostituição, causando indignação a Deus e, consequentemente, a sua punição com a morte de 24 anos de pessoas de Israel. Ou seja, elas já causaram isso desde o início, né? Só que aqui, o que nós aprendemos aqui, que diante daquelas situações e desamparo que Noemi criou, coragem, tomou decisão de voltar para sua terra, e sua gente que agora se encontrava numa situação muito mais favorável que há 10 anos atrás, que é de onde ela saiu,
da onde ela saiu de lá. Então a palavra do Senhor fala que essa decisão influenciou suas noras, que decidiram acompanhá-lo, porque amavam muito e sentiam a obrigação de cuidar dela, que era uma senhora já de idade, né? E o que o Senhor quis colocar aqui no meu coração, que é que nós temos um exemplo de vida, que torna nós como testemunho. Noemi, ela acreditava que estava agindo corretamente, de suas noras em seguir por isso, quando o órfão catou seus conselhos, e ela voltou a insistir com Ruth, para que também voltasse para a gente. Algumas pessoas criticaram Noemi pelo retorno de ser órfã e ao mundo pagão. Contudo, esqueceu de que ela teve a mesma luz, o mesmo testemunho e a mesma liberdade para decidir seu futuro com Ruth. Embora Noemi insistisse com Ruth para que ela voltasse, não podia obrigá-la a desistir. Como também Satanás não pode nos obrigar a desistir do propósito que servimos a Deus, né? Então a Ruth aqui, ela era totalmente diferente da sua cunhada, teve uma postura decidida para o bem, de maneira educada, amorosa, porém firme e convicta, expôs a sua amada sogra sua inquestionável decisão. E aqui a gente entende que por onde quer que nós estejamos, onde quer que nós mulheres se encontramos, nós temos que ter a postura, a semelhança de Cristo e a luz que habita em cada uma de nós. Por quê? Porque Deus, ele age nas consoantes das nossas decisões. Os nossos esforços para com Deus, para fazer a sua vontade, o teu querer, ele nos leva muito a longe. Então nós, como mulheres, nós temos que ter postura. Nós não podemos deixar qualquer pessoa nos entristecer. Mulheres que são violentadas, às vezes não só fisicamente, mas também do jeito de falar, do jeito de ser tratada, porque muitas das vezes as mulheres são maltratadas não só no bater, mas do jeito de fala, no jeito que trata. Então nós temos que ter esse posicionamento de como mulher, como filha, como mãe, como tia, como esposa, e não deixar o inimigo usar as pessoas para nos botar de cabeça para baixo. Não, nós temos que seguir firme e forte, crendo nas promessas que o Senhor, ele faz para a minha vida e para a sua, né? A palavra do Senhor fala aqui que a aceitação de Ruth, né, de uma origem moabita, para fazer parte do seu povo. Então mostra o quê? Aqui mostra a disposição dela em receber de Deus qualquer pessoa que esteja disposta, né? Porque aqui eram as pessoas que eram perdidas, idólatras, eram as pessoas pecadoras. E para isso o Senhor não tinha nenhuma diferença. O Senhor, ele não via dessa forma, né? Então a história de Ruth, ela traz para nós uma lição de vida muito importante, como Noemi. Porque aqui nós decidimos mostrar nossa simpatia aos nossos semelhanças. Com certeza alguém também dirá para nós que Ruth disse à sua sogra: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então aqui nós precisamos ouvir isso, né? E que essa bênção, ela se cumpra sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós podemos ouvir isso cada vez mais, que o povo do Senhor é dele e que Deus é o nosso, né? Ele é o nosso Deus e ele não mudou, ele não vai mudar, ele continua sendo o nosso Deus e ele vai nos ajudar a vencer nessas batalhas onde nós enfrentamos. Aqui como Noemi e Ruth enfrentou várias batalhas, enfrentou várias pelejas, várias coisas, né? Elas foram unidas por laço de família e que esses laços de família eles permaneçam sendo unidos, né? Que a vida da família ela seja transformada como foi a de Noemi, que exerceu forte influência para decisões acertadas de Ruth. Ela teve seu coração alcançado pelo testemunho daquelas vidas consagradas a Deus. Que nossa vida seja transformada pelo poder de Deus. Que nós tornamos um exemplo de seguir, porque aqueles que conosco convivem assim se tornam maior e mais eficaz argumento e visto nos dias de hoje. E que o nosso caráter, como foi o caráter de Noemi, de seu esposo, de seus filhos, de sua família, como foi de Ruth,
né? Aquela jovem moabita inteligente, que ela era uma pessoa inteligente, tomava decisão que mudaria não apenas o lugar, mas também mudaria a sua maneira de viver para toda a eternidade. Ou seja, nós como mulheres, nós temos que ter esse aprendizado, nós temos que incentivar outras mulheres a ter essas atitudes, né? Lembrar de onde a gente veio, onde Deus colocou, e não nos permitir que sejamos agredidas fisicamente, psicologicamente, porque o psicólogo é pior do que o fisicamente, porque tem pessoas que consomem o psicólogo da outra e não pode ser dessa maneira. E que nós podemos dar esse bom exemplo, que nós podemos ser essa mulher de Deus, que nós podemos estar preparada para ajudar outras mulheres a enfrentar o que seja que elas vão enfrentar, né? E que nós aprendemos que nossa vida ela tem que ser separada do mundo, ou qualquer ambiente, ou qualquer situação imprópria para trilhar o caminho ou o rumo que nos dizia da palavra do Senhor, ele vinha nos tirar. Porque o nosso testemunho ele tem que ser exemplo, nós temos que levar alguém conosco, como Ruth também, nós podemos dizer que o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que essas mulheres que sofrem amargura, tristeza, né? Que é amenizada só pela companhia de alguém, achando que é feliz e não é, mas que elas venham poder achar o carinho, que venham continuar otimista, determinada, né, como foi a Ruth, que criou a amizade. E eu creio que logo, logo, cada uma de nós, cada uma dessas mulheres se tornará como Ruth, determinada para um povo, para uma decisão, né? E ela pôde experimentar outras bênçãos de Deus na sua vida, e que essas bênçãos de Deus ela venha sobre a minha vida, ela venha sobre a sua vida, ela venha instruída pela lei de Deus, pelas colheitas que nós viemos fazer através da palavra do Senhor, que nós viemos buscar sustento primeiramente no Senhor, direção no Senhor. E eu creio que Deus ele costumava usar Ruth sem saber o campo que ela ia batalhar. E assim ele faça na minha vida e na sua. E que ele venha batalhar, e que ele venha nos usar para nós batalhar nos campos de batalha e saímos vencedora, porque nós somos mais que vencedoras, né? Assim como foi Ana. Ana, ela chorava nos pés do Senhor. Ela queria, porque ela era ultrapassada por uma pessoa que tinha e ela não tinha, e muitas vezes ela chorou nos pés do Senhor, né? Ali chorando, pedindo para o Senhor um filho. Muitas das vezes falava que ela tinha se embebedado, mas não. Na verdade, o fracasso da Ana se tornou degrau para ela alcançar Deus. Ela fez as impossibilidades dela, as frustrações dela se chegar. Ela se sentiu infeliz, oprimida pelas constantes provocações que tinha de Penina, que todas nós conhecemos a história, mas é mais um exemplo de uma mulher que conseguiu, né? E ali ela começou a orar e pediu ao Senhor. E o Senhor, ele obteve o desejo do seu coração. E é mais uma lição de vida que nós aprendemos, que quando nós entregamos os nossos problemas na mão de Deus, porque Ana, ela teve essa honra lavada, ela teve essa justiça merecida, que lhe cabia, porque ela foi chorar nos pés do Senhor, né? Então, assim, vale a pena nós entregar as nossas questões daquele que nos afronta, nos aflige justamente, nas mãos de Deus, que ele julga com misericórdia, mas não deixa de fazer justiça, então ele faz na hora certa. Então, que nós viemos continuar. Nós devemos continuar orando, persistindo, chorando, mas nos pés do Senhor, porque cada uma de nós alcançaremos a vitória, porque a palavra do Senhor falou que a Ana, ela orou e diz: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado ao Senhor. A minha boca se dilata sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela falou com as próprias bocas, né? Então ali ela foi merecedora do que ela foi buscar nos pés do Senhor. E eu creio que o Senhor honrou, e o Senhor vai honrar cada mulher, o Senhor vai honrar cada uma de nós, e a nossa petição do nosso coração vai chegar ao clamor, já tem chegado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada mulher, que Deus abençoe cada jovem, que Deus abençoe cada família, cada casa, e que o Senhor continue nos usando como profeta dele nessa terra, para levantar outras mulheres com o entendimento que nós somos mais que vencedoras
em Cristo Jesus. E Deus abençoe a cada uma, em nome de Jesus. Amém.